Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de vários que eu quero fazer com um tema focado em psicologia. Há um tempo atrás eu estava fazendo alguns vídeos assim, mas não estava pensando tanto em focar o canal nisso. Eu peço desculpa para vocês se o som não estiver tão bom. Provavelmente vai pegar algum som externo, mas eu tô captando som aqui com o celular. Espero que seja suficiente, né? Se vocês tiverem algum tema de vídeo, podem deixar aqui nos comentários. Se possível, eu preparo um roteiro e trago para vocês, tá bom? O tema de hoje não poderia ser outro, senão um tema que tá martelando a minha cabeça durante toda essa semana. Pauta em vários lugares a respeito disso. E eu resolvi fazer um vídeo sobre como reconhecer uma pessoa vítima de abuso sexual na infância. Eu resolvi trazer esse termo pessoa, porque normalmente a gente não pensa criança como pessoa, a gente pensa criança como criança. E é sobre isso que a gente vai abordar hoje no vídeo. Espero que vocês gostem, deixem um like e se inscrevam no canal. Quando a gente vê esse tipo de crime na mídia, a gente fica muito chocado em como uma pessoa pode ser capaz de fazer isso com outra, cometer um crime desse tamanho contra alguém que não pode se defender. O Disque 100, canal de denúncias de violência, relata que só em 2021, 30% das ligações de pedido de ajuda são relacionados a abuso contra crianças. Já o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, diz que 70% das vítimas são pessoas menores de idade. A maior vítima desse tipo de crime, adivinha, são meninas entre 12 e 14 anos. E o fator agravante na maior parte desses crimes é que o criminoso, o abusador, está dentro da própria família, é uma pessoa muito próxima da família. São pessoas que todo mundo ao redor tem confiança, nunca vai imaginar que é capaz de cometer esse tipo de crime. E isso facilita muito o cenário para que os abusos sejam recorrentes. Muitas vezes, quando a vítima relata esse abuso para a família, o abusador é escondido pelos parentes, pela família ao redor, e a vítima é silenciada por medo da exposição. Aqui já é ensinado para essa vítima que ela não tem voz, que a dor dela é uma vergonha e que ela precisa aprender a esconder essa dor lá no fundo para que ninguém saiba. Agora imagina silenciar uma criança machucada. Como essa criança pode se tornar um adulto mentalmente saudável, empático, se o que ela aprendeu com os seus, com quem criou ela, é que a dor dela não importa? E que ela precisa aprender a esconder os sentimentos dela, a esconder os traumas dela e a proteger quem a machucou. A gente está dizendo para essa criança, ao silenciar ela, que a dor dela é muito menos importante do que a exposição do criminoso. Agora imagina essa criança crescendo, se tornando um adulto e repetindo o que ela aprendeu em várias outras situações da vida dela. Afinal, foi assim que ela aprendeu a lidar com a dor, escondendo. Agora imagina como deve ser difícil verbalizar isso em uma terapia depois de adulto, depois de tanto tempo aprendendo a lidar com a dor como se fosse parte de si. E às vezes verbalizar, apenas verbalizar, mesmo em terapia, com uma escuta profissional, já não é mais suficiente. Porque verbalizar não significa que realmente há a possibilidade de ressignificar essa dor. É um processo difícil, é um processo muito doloroso, e se as pessoas ao redor dessa criança lá no passado tivessem sabido reconhecer os sinais de abuso que estavam presentes ali ao redor do ambiente, talvez todo esse trauma pudesse ser não apagado, porque é impossível que essa dor seja apagada, mas o reconhecimento de que aquilo foi um crime e que ela não tem culpa, que aquela carga, aquele peso não é dela e que o criminoso precisasse ser exposto, diminuísse essa forma tão dolorosa de lidar com o trauma. O trauma pode não ser apagado, mas a pessoa seria acolhida. E às vezes só de nós termos a nossa voz ouvida, a nossa presença respeitada, o nosso espaço respeitado, já contribui muito para um desenvolvimento saudável, por mais que aquele trauma esteja presente sempre na vida da pessoa. Mas você sabe como reconhecer uma pessoa vítima de abuso? Uma pessoa vítima de abuso infantil? E um passo muito importante para que você consiga reconhecer quando uma criança te disser que algo errado está acontecendo, é ensinar essa criança a dizer não. A gente tem essa tendência de fazer as crianças cumprimentar as pessoas que ela não quer cumprimentar, deixar que pessoas toquem nela sem que ela goste desse toque. A gente precisa ensinar as crianças a entenderem que aquele espaço que ela ocupa, o corpinho dela, as mãos, o pé, as pernas, o rosto, barriguinha,
Tudo faz parte dela. E naquele espaço ninguém pode tocar sem a autorização dela. Então, por mais que seja um tio, um amiguinho, a vovó, o vovô, se ela não quer que toque, ela precisa dizer não. E isso precisa ser respeitado. Não é falta de educação. E se as pessoas ao redor acharem ruim, problema dela, gente. Você precisa ensinar a sua criança a entender que o espaço que ela ocupa é dela. E isso é muito importante. No momento que alguém invadir esse espaço, a criança vai verbalizar. Ela vai dizer, o tio beijou o meu rosto sem eu querer. Fulano ali beijou, né? A tia ali beijou meu rosto sem eu querer. E nem sempre, é óbvio que nem sempre vai ser um abuso. Às vezes a pessoa tocou, apertou a bochecha dela, pegou na mão, abraçou. Mas você vai ficar atento aos sinais, ao que aquela criança está verbalizando. Então é muito importante que a criança seja ensinada a entender que o espaço que ela ocupa é dela e que ela pode dizer não. A gente ensinar uma criança a dizer não faz muito bem para o futuro dela, para o desenvolvimento dela. Ela vai saber que dizer não para uma coisa não quer dizer que ela é mal educada. Nós fazemos parte de uma cultura muito acolhedora. Você pode ver que a maioria das pessoas falam, vamos marcar tal coisa, depois a gente vê aí. Às vezes você não tá querendo ir, não fala, eu não quero ir, por medo de magoar. Só que você dizer que não quer uma coisa não é um problema. Então, às vezes, até para os pais conseguirem ensinar para a criança dizer não, é preciso uma psicoterapia. Porque dizer não é muito importante, especialmente no desenvolvimento de uma criança. Agora, um dos sinais para a gente reconhecer que a criança realmente pode estar passando por algum tipo de abuso físico, até não só psicológico, você ficar muito atento se a criança já fazia xixi, por exemplo, no vaso, já estava acostumada a usar o banheiro sozinha, não usa mais fralda, de repente ela começa a fazer xixi na roupa, ou principalmente fazer xixi na cama, acordar e ter feito xixi na cama. Um sinal isolado não quer dizer que a criança está sofrendo um abuso, mas são uma cadeia de sinais. A criança apareceu manchada, apareceu machucada, está com medo de algum adulto específico, não quer se aproximar, começou a ficar extremamente irritada do nada, você não sabe por que aquela criança está tão irritada. Se atentem aos sinais, porque pode ser que esse conjunto possa levar aí a ser realmente, de fato, um abuso que essa criança está passando. Então se atentem. Não é comum uma criança que já aprendeu a fazer xixi, já sabe fazer xixi lá no banheiro, de repente voltar a fazer xixi na cama, tá? Se atentem aos sinais. Esses tipos de sinais, como fazer xixi na cama, ou por exemplo a gagueira, às vezes a criança começou a ficar muito nervosa, ela para de falar um pouco, ela fica muda, a criança é muito faladeira, se comunica muito bem, de repente ela começa a ficar silenciosa demais, muito quieta, não quer brincar com os amiguinhos, fica sempre afastada dentro de casa, também pode ser um dos sinais. Mas aqui, gente, se atentem que eu estou falando que pode ser casos isolados, de um sinal isolado e outro, pode ser diversas outras questões, ela pode estar passando por outros problemas da infância também, e aí seria legal você levar ela em um psicólogo mesmo, um psicólogo infantil, para fazer uma avaliação. É bom a gente lembrar que criança não é um robô, ela vai respondendo ao desenvolvimento e as interações do ambiente de acordo com a personalidade dela. Então pode ser que a criança de repente fique mais quietinha e possa ser que ela é assim, ou então a criança é muito agitada. Então não dá para pegar um sintoma e falar, não, minha filha está sendo vítima de abuso, meu filho está sendo vítima de abuso. Não, gente, se atentem à cadeia de sinais. Como eu havia dito, pode ser que a criança fique muito incomodada na presença do abusador, fique mais irritada, fique evidente ali que ela não quer ficar perto desse abusador, mas pode ser também que esse abuso não seja violento, gente. A gente costuma pensar que o abuso é uma coisa que vai machucar, que você vai ver no corpinho da criança, que ela vai sentir dor, mas às vezes esse abuso não é violento, e por isso é até difícil para a criança reconhecer que aquilo é um abuso. Então, se atentem a essas questões também. No momento que a criança começa a ter alguns sinais sutis que está acontecendo algum abuso, ela pode ter algumas alterações de comportamento que não são comuns para a criança, tá? Como ela falar que fulano tocou em uma parte muito íntima dela, se ela tocar, repetir esse comportamento tocando outra criança também, ou mostrando em você, tocando, olha, fulano, eu toquei aqui, ó, fulano tocou em mim. Zona erógena adulta, sabe? E a criança repetindo aqueles toques, ou então fazendo movimentos daquele sentido. É claro que pode ser porque ela viu na TV, porque alguém
mostrou um filme para ela, que não deixa de ser muito errado, então fiquem muito atentos nisso. São sinais sutis, gente, a gente precisa ficar atento nessas questões. Pode ser que essa criança pode ter tido algum contato, de alguma forma, algum abusador seja ali por perto. Então, se a criança está fazendo esse tipo de comunicação, às vezes está tentando te pedir ajuda, ela não sabe o que aquilo é um abuso, então fiquem atentos. Pode ser sim que ela esteja passando por algum tipo de abuso. Às vezes a gente fica neurótico, eu entendo, eu não sou mãe, mas eu entendo que deve ser muito assustador imaginar que a criança pode estar sendo abusada por alguém que está muito próximo da gente, da nossa casa. Então pode ser que a gente interprete errado os sinais também. Pode ser, porque nós somos humanos, né? Especialmente que não tem nenhuma formação na área, nenhuma especialização. Pode ser que a gente interprete errado. Mas por isso é importante que essa criança tenha contato direto com profissionais da área, por exemplo, o psicólogo infantil. Quando a criança está passando por uma investigação, por exemplo, o profissional que vai falar com ela deveria, pelo menos, ter uma experiência na área para poder conversar com essa criança, né? Para a gente entender essa verbalização dela, que muitas vezes é através de um desenho. E aí nesse desenho é feita uma análise, né? Muito do inconsciente da criança ou do que ela percebe do que está acontecendo naquele ambiente. Ou às vezes a conversa é através de uma brincadeira. Muitas vezes o psicólogo tem ali uma casinha, né, no consultório dele. Não é à toa, gente, não é só para a criança ficar brincando. Tudo aquilo faz parte do psicodiagnóstico, tá? E aí a gente consegue perceber alguns sinais no brincar. O brincar é extremamente importante para que possa ser feita uma avaliação não só em questões de abuso, mas em outras questões também do desenvolvimento da criança. A terapia pode não conseguir reverter todo o trauma que a criança viveu, mas interromper um ciclo de dor pode ser o ponto de partida para uma vida mais digna dessa pessoa. Chamar uma criança de pessoa é muito importante. A gente tem muito essa mania de pensar na criança como criança. E a partir do momento que a gente começa a pensar nessa criança como pessoa, assim como a gente pensa em adultos, que eles têm direitos, a gente começa a reconhecer que essa criança precisa de espaço, ela precisa de reconhecimento. Mais uma vez, não é falta de educação você ensinar para essa criança a dizer não, a dizer que ela não quer ser beijada, ela não quer ser tocada. Isso é um facilitador para que a criança diga para você que tem alguma coisa errada. Eu falei sobre a importância de ter um profissional para escutar essa criança. E é importante que a gente tenha um profissional para fazer essa escuta, porque às vezes a criança é induzida a falar, a confirmar alguma coisa. Eu não tô falando que isso é feito por maldade, gente. Às vezes a mãe tá assustada, o pai tá assustado e fala: fulano tocou você? Fulano tocou você assim? Aí a criança tá olhando para você super atenta e faz: fulano tocou assim. Então, ela faz porque ela não entende, ela não consegue ter essa compreensão, ela só confirma o que você está falando. Então, às vezes você fala com muito medo, assustada, e aí a criança vai lá e por medo também repete dessa forma. Então, se você desconfia que algo está acontecendo, leva no médico, leva num profissional, toma muito cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, fique muito atento. Eu sei que a gente infelizmente não consegue ter controle de tudo. Se você conseguir ficar atento a esses sinais, pode ser que essa criança consiga ter uma infância mais protegida ainda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Obrigada por ter assistido. Semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!